Olá, tudo bom? Estamos aqui hoje para aprendermos um pouco mais sobre a Bíblia. Aqui no canal Ponte do Saber. Fazemos uma ponte entre as escrituras sagradas, né? E esse conhecimento de você. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pois não esqueça, né? Você clica aí logo abaixo, gostei ou não gostei, tá ok? E muito bem, nessa caminhada que temos conhecendo a Bíblia, já vimos aqui no canal os tipos de Bíblias, as versões bíblicas, né? Vimos a Bíblia hebraica, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica. Também vimos as versões, né? Que elas mudam de acordo com a tradução. Se a tradução é formal, dos textos recebidos, né? Receptos, ou os textos recebidos, né? Ou se ela é de formatação dinâmica, né? Então essa sistematização das traduções poderá dar um sinal diferente para a Bíblia, certo? E outra coisa, todas as vezes que vamos, né, abrirmos as escrituras sagradas, abrirmos a Bíblia, ou abrirmos a palavra de Deus, né? Você pode chamar como você preferir, né? Quando vamos abrir a palavra, é importante que a gente olhe a Deus para Deus iluminar nossas mentes, nossos corações, para estarmos receptivos, né, e conhecermos mais a verdade, tá ok? Então vamos lá. Vou fazer uma breve oração, em seguida continuaremos, tá? Senhor Deus, abençoe quem está ouvindo, que aumente a sua compreensão, derrame o seu Espírito Santo sobre nós, sobre mim, sobre quem está aí ligado no vídeo. Venha nos abençoar, em nome de Jesus, amém. Então é o seguinte, quando temos o Espírito Santo, ele vai iluminando a nossa mente, né? E é muito bom, né, conhecendo a Jesus, conhecendo a Bíblia, conhecendo um pouco mais das Escrituras Sagradas, né? Olha, um tema para abordarmos hoje, não vamos esgotar, né? Vamos fazer uma breve introdução, Jesus e a Bíblia, né? Através dos ensinamentos de Jesus revelados na Bíblia, aprendemos mais sobre o seu caráter, sobre a sua mensagem, sobre os seus ensinamentos e o sacrifício que ele fez para a humanidade, correto? Então é muito importante você ter isso aí em mente. Então o que significa a palavra Bíblia? Já foi falado aqui, mas estaremos aqui revisando rapidamente, né? É de origem grega e quer dizer livros, né? Uma coleção de livros. E tem outra palavra sempre ligada a ela, né? Sagrada, né? Bíblia sagrada, porque ela revela, né, a pessoa e a vontade de Deus para a humanidade. Somente Deus é o autor da Bíblia sagrada, né? São 39 livros no Antigo Testamento e são 27 livros no Novo Testamento, totalizando 66 livros. Essa Bíblia de 66 livros é utilizada no mundo evangélico, né? E após a reforma que teve na Idade Média na Europa, essa Bíblia veio à tona, né, para a sociedade. Tanto que tiveram alguns tradutores, né, da Inglaterra, de outros países vizinhos ali, e também Lutero da Alemanha, né? Ele traduziu o Novo Testamento e o Velho Testamento, um amigo dele complementou para ele, correto? Então, muito bem. Então, enquanto estamos aqui na Bíblia, eu vou citar um verso bonito para você aqui, ó. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, verso 16. Interessante, né? Esse verso, né? O esforço da família celestial para salvar o ser humano. E quando vamos ler a Bíblia também, temos que ter em mente Apocalipse 1, verso 3, que fala: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é abençoado, é feliz aquele que lê a Bíblia. E o apóstolo João, já quase 2000 anos atrás, já falou o seguinte: o tempo está próximo. Que dirá, né? Vivendo hoje em 2025, como o tempo caminha, né? Certo? Então vamos andando aqui. E outra coisa, né? Apocalipse, Hebreus 11, verso 6, fala que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenhamos fé, tenha fé, meu amigo, minha amiga, e vamos em frente aí, certo? Quais as principais recomendações de Jesus relacionadas à Escritura Sagrada, a Bíblia? O que ele falou a respeito? Você está lembrado? Muito bem. O conhecidíssimo verso João, capítulo 5, verso 39, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Algumas versões falam a meu respeito. Correto? Então, meu amigo, na caminhada cristã, a salvação é individual. É muito importante você estar na igreja, né? Estar no braseiro para você ser aquecido, para você ir na mesma direção que a igreja, em busca da verdade e tudo mais, né? Mas você tem que aprender a dar os seus passos sozinhos. A igreja é momento de confraternização, de celebração, né? Ao você se encontrar no sábado na igreja, você vai celebrar a semana, agradecer a Deus, cantar, louvar a Deus, orar, suplicar, tudo mais. É tudo, né, celebração. Mas no dia a dia é importante você estar pesquisando, lendo a Bíblia para você estar bem informado, saber onde estamos, de onde viemos, para onde vamos, o que está acontecendo, correto? Então, muito importante. Aqui tem uma outra passagem bíblica aqui, né? Recomendado aqui, Mateus 21, 42, no nosso roteiro de estudo hoje, aqui no livro de Mateus, eu vou ler aqui na Bíblia, 21, no verso 42, fala o seguinte, que é uma situação que Jesus estava falando, né? Diz-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Não é maravilhoso aos nossos olhos? Então veja só, Jesus aqui no seu bate-papo, quando ele conviveu com as pessoas, com os seres humanos aqui durante sua passada na Terra, ele falou, olha, ei, nunca leste nas Escrituras? E você, já leu a Escritura? Você lê a Escritura todo dia? É importante ler, né? Tá ok? Então, olha, examinar as Escrituras. Você já leu na Escritura? É bom você ler, e ler, né, com um espírito humilde de compreensão, de sabedoria, né, para aprender mais, né, e não com arrogância. E não ler simplesmente como um livro intelectual, informativo só, assim, né? Você tem que ler e deixar a Bíblia, né, a palavra de Deus te transformar. Muito bem, aqui na nossa busca bíblica aqui, Lucas, capítulo 24, verso 45. Aqui, né, a aparição de Jesus aos 11. Foi uma situação aqui, no verso 45 fala, então abriu-lhes o entendimento para que compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos. Então, mesmo os discípulos que tinham uma convivência próxima de Jesus, eles, quando Jesus morreu, ficaram surpresos e tal, mas quando Jesus reapareceu para eles após a ressurreição, Jesus abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras, e eles compreenderam, certo? Então, o que acontece? É muito importante você compreender as Escrituras, e você não aprende tudo de uma hora assim para outra, é um processo, tá ok? Então, cada dia você deve ler um pouquinho das Escrituras, tá? Se você gostou aí, deixe o seu gostei ou não gostei e continue conosco aí nos próximos vídeos. Eu vou deixar aí também na descrição alguns versículos bíblicos que você pode pesquisar um pouquinho mais para ir aprendendo mais sobre a Bíblia. E nunca se esqueça, né? A gente sempre vai aprendendo aqui, ó, e na eternidade seremos eternos aprendizes de Jesus Cristo, vivendo lá na eternidade, tá ok? Então tenha um bom dia, fique com Deus aí, que Deus te abençoe.